Está conseguindo ver minha tela, gente? Tô, Thaís, tô vendo. Gente, eu reparei depois na gravação da aula passada que o áudio ficou chiando pra caramba, porque o microfone ficou esbarrando a blusa. Se por acaso vocês repararem que isso aconteceu hoje, me fala, por favor, que eu mexo aqui no microfone. Deixa eu até enrolar ele aqui de novo. Tá? Então, gente, a aula de hoje é sobre a educação na Era Vargas. Não se assustem se algumas coisas que vocês verem durante a aula aparecerem com alguma realidade remota que vocês conheçam, que acaba que a história é cíclica e vai se repetindo. Então, nós estamos seguindo a disciplina pelo livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, tá a indicação das páginas aí para quem se interessar em ler. Então, para a gente poder entender sobre a educação na Era Vargas, a gente vai precisar de uma pequena aulinha de história antes. Na década de 1930, o grande motor da economia brasileira eram as lavouras. Com o crescimento dessas lavouras, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra salariada, chegada de imigrantes, para que esse café conseguisse circular de forma mais rápida e chegasse nas áreas de exportação, esse café saía, sobretudo do Porto de Santos, para ele ser exportado, e para que esse café escoasse mais rápido, houve um crescimento muito grande da malha ferroviária no Brasil. E o crescimento, quando criava-se uma estação de trem, no entorno dessa estação, meio que surgia um núcleo de atividades comerciais. Então, em torno dessas estações de trem, foi havendo um processo de urbanização, crescimento das cidades. Além desse apogeu do café, a gente tem que o café também marca a política. Esse período no Brasil é conhecido como a política do café com leite, que é estabelecida desde o governo de Campos Salles. E uma grande característica desse período histórico também é o coronelismo. O que é esse coronelismo? É quando os coronéis, dentro do poder regional que eles tinham, eles garantiam voto para um determinado candidato em troca de favores cedidos pelo poder público. Então, nesse período, a gente tem a política do café com leite, a gente tem coronelismo, a gente tem o café como grande motor da economia, e a gente vai vendo também que o capital do café, com esse crescimento das cidades, ele vai ser, começa a ser aplicado na indústria. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que na Primeira Guerra Mundial a gente tem a queda nas importações do Brasil, se vê obrigado a desenvolver a sua indústria? A gente vê um processo de substituição de importações. E isso fomenta o crescimento da indústria no Brasil. Esse surgimento dessa indústria faz também com que apareça uma nova classe média. Classe média é essa que vai ter interesses um pouco diferentes dos interesses da oligarquia agrária que está com pacto com o poder há um certo tempo, e a gente vai percebendo que essas mudanças na indústria, elas vão atingir não só o âmbito urbano, mas a gente também vê que começam a chegar alguns incrementos na lavoura e no campo. Então, 1930 marca o fim da política do café com leite. A política do café com leite era um acordo de cavalheiros, onde Minas Gerais e São Paulo tinham uma alternância na indicação de quem seria o presidente do Brasil. Então, em 1930 está marcada uma eleição, o governo de Minas Gerais vai indicar Getúlio Vargas, e o governo de Getúlio Vargas, que é gaúcho, e o governo de São Paulo vai indicar Júlio Prestes. Então, apoiam a candidatura de Getúlio Vargas. Minas Gerais, gente, Vargas é São Paulo, não, apaga. Eu digitei isso aí errado. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E o Júlio Prestes, ele vai ser apoiado por todos os demais estados. Então, acontecia a eleição em 1º de março, e a posse do candidato que fosse eleito aconteceria no dia da proclamação da República, em 15 de novembro.
Então, a gente tem essa eleição em março de 1930, e essa eleição, depois que tem processo de apuração dos votos, o Júlio Prestes ele ganha em todos os estados, à exceção de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e esse resultado dessa eleição começa a ser questionado pelos apoiadores de Getúlio Vargas. Então, a apuração desse processo eleitoral, para vocês terem uma ideia, essa confusão da apuração foi até maio. Então, existiram durante esse período, até novembro, quando estava marcada a posse, teve esse discurso de fraude eleitoral, de fraude que Getúlio tinha ganhado, até que, no meio dessa fusaca toda, em julho, 26 de julho de 1900, retomando minha linha de raciocínio, mesmo as acusações em fraudes, chega a um certo período que se torna até conflito armado entre os apoiadores do Getúlio Vargas e os apoiadores do Júlio Prestes. Nisso, o vice de Getúlio Vargas era o João Pessoa, um paraibano, e ele é assassinado por motivos pessoais em 26 de julho de 1930. O assassinato do João Pessoa desencadeia todo o movimento armado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, até que acontece a Revolução, o golpe de 1930. Antes de terminar o mandato do Washington Luiz, que era o presidente até então, ele deposto. Thaís, Oi. a barrinha da reunião está em cima da última frase do slide. Será que eu vou... Pronto. Deu? Deu, obrigada. Nada. Aí, temos esse movimento armado, tem todo esse furdúncio, então começam a vir tropas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, marchando. Era um movimento de princípio que o povo não dava muita ideia, até que esse movimento chega, depõe o Washington Luiz, acho que 40 dias antes dele assumir, e o Júlio Prestes, que tinha sido presidente eleito democraticamente, é mandado para um exílio. Assume-se um governo provisório, e esse governo provisório nomeia como chefe de Estado Getúlio Vargas. E um dos grandes pensadores, arquitetos dessa revolução, é o Antônio Carlos de Andrada, que era, nesse período, governador do estado de Minas Gerais. Então, esse golpe, a Revolução de 1930, depende da vertente histórica, vocês vão ver tanto o nome de Revolução de 30 quanto o golpe de 30, ele teve apoio das classes... Ele teve apoio das classes liberais. Vocês lembram que eu estava comentando com vocês que a gente vai ver no surgimento de uma nova classe média? Essa classe média, ela tem interesse nessa deposição, nesse fim dessa república café com leite, que era governada pela oligarquia, mas do movimento tenentista. Era, a princípio, para o Prestes estar puxando esse movimento, mas no meio do caminho, Prestes, ele se alia ao comunismo, ele vira comunista, então ele abandona essa frente do movimento tenentista. Como eu falei com vocês, depois o Washington Luiz, o Júlio Prestes exilado, tem uma junta militar por alguns dias, essa junta militar coloca o Getúlio Vargas no poder, tanto que o Vargas, a princípio, ele não assina os decretos como presidente, ele assina como chefe do governo provisório. Quando eles assumem, eles revogam a Constituição de 1891, que tinha sido a primeira, dissolvem o Congresso Nacional, tiram todos os governadores dos estados brasileiros e nomeiam interventores. O único governador que não é trocado por um interventor do Vargas é em Minas Gerais. Então, o que a gente chama de Era Vargas compreende os 15 anos de Getúlio Vargas à frente do poder do Brasil. E esses 15 anos são divididos em 3 momentos. O governo provisório, que vai de 30 a 34, que é quando está se construindo a Constituição, que vai ser homologada em 34. De 34 a 37, que é quando a gente tem o governo constitucional. E de 37 a 45, quando a gente tem o Estado Novo. Lembrando que o governo de Vargas é um governo com poder ditatorial, e ele é um acordo com a burguesia industrial.
O governo constitucional, como eu disse para vocês, ele vem depois de ter promulgado a Constituição de 34, e o Estado Novo, ia ter um processo, uma campanha eleitoral, já tinha candidatos, mas difuntos no Brasil a história de que os comunistas queriam tomar o poder no Brasil. Então, em cima desse discurso da tomada do poder pelos comunistas, é acionado o Estado de Segurança Nacional, Vargas dá o golpe e instala o Estado Novo. Não tinha nada de comunista. Então, gente, pensar a educação de Getúlio Vargas, ele pode ser ditador, ele pode ser o que for, mas é uma figura emblemática, tanto na nossa história geral quanto na história da educação. O Vargas, ele cria o MESP, que é o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Logo que ele assume, indica como primeiro-ministro do Ministério da Educação Francisco Campos. Francisco Campos é um nome conhecido em Minas Gerais. Ele foi responsável por conduzir uma grande reforma no ensino aqui em Minas, baseado nos princípios escolonovistas, e durante o governo Vargas, ele faz a reforma Francisco Campos. Só que em 32, Francisco Campos, ele abandona o governo de Vargas, mais para frente nós vamos falar isso, e ao longo dessa era Vargas, a gente tem, além da reforma do Francisco Campos, a Associação Brasileira de Educação, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, nós temos o movimento conservador e a reforma do Capanema. Tranquilo até aqui, gente? Francisco Campos, essa figura que vocês estão vendo aí a foto, ele é advogado, nascido no sul de Minas. Ele fez uma reforma gigante do ensino em Minas Gerais. A reforma de ensino dele em Minas, ela é considerada um momento ímpar, tanto que as reformas do ensino, elas saiu em formato de decreto no Jornal Oficial de Minas, a de Francisco Campos, ela sai em formato de livro, que é enviado para as escolas, porque ele queria, de fato, gestar uma mudança em Minas Gerais. E essa mudança que ele propõe em Minas é tão bem vista, assim como a aliança que os mineiros tiveram para colocar Vargas no poder, que ele vai para o Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. A reforma Francisco Campos são uma série de 7 decretos que foram publicados entre 1931 e 1932. Então, algumas coisas que a gente vê ainda hoje foram criadas por Francisco Campos. Foi ele que criou o Conselho Nacional de Educação, que está aí até hoje, o CNE. Ele é responsável também pela primeira lei que organiza o ensino superior no Brasil e adota o regime universitário. Ele organiza a primeira universidade do Brasil, que é a Universidade do Rio de Janeiro, faz decretos para organizar o ensino secundário, restabelece o ensino religioso das escolas públicas, vamos falar disso mais para frente. Ele organiza também o ensino comercial e reconhece a profissão de contador no Brasil, e ele também consolida e dispõe sobre a organização do ensino secundário. Então, graças à reforma do Francisco Campos, a educação se torna uma questão nacional. Vocês lembram na aula passada, quando a gente discutiu sobre o período da Primeira República, que quando os republicanos assumem o poder, eles descentralizam o ensino, cabendo a cada estado correr com as próprias pernas para ver qual reforma do ensino, qual modelo de educação seria melhor? Quando se cria o Ministério da Educação e o Francisco Campos vai tocar o trabalho, a educação torna-se uma questão nacional e a gente tem um direcionamento central que vem do Ministério da Educação para que os estados conseguissem se organizar em cima dessas diretrizes. No momento também que a reforma Francisco Campos ela acontece, a gente vê que a educação ela se torna-se pauta de interesse de vários... Ela se torna ponto de interesse de vários educadores. Começam a emergir no Brasil pessoas que vão estudar educação, que vão se dedicar à educação. E a reforma Francisco Campos também ela inova, porque ele pensa a educação de uma forma ampla. Ele não legisla só sobre uma modalidade de ensino. Ele vai falar sobre o ensino secundário, sobre o ensino superior. Ele tenta fazer uma reforma de forma mais global. E essa reforma do Francisco Campos, as proposições que ele traz,
dentro do processo de mudança que estava acontecendo no Brasil. A gente era uma sociedade agrária exportadora. O Getúlio Vargas, ele é conhecido pela implantação do movimento nacional de desenvolvimento nacional. Então, para que a nação ela conseguisse se desenvolver de forma efetiva, era necessário ter mão de obra especializada, mão de obra formada para poder tocar o barco. Aí que entra a importância de ofertar educação para a população. Então, o Francisco Campos, no ensino secundário, ele divide o ensino secundário em duas etapas: ensino fundamental, que seria a primeira etapa, e ensino complementar, que seria a segunda etapa. O ensino fundamental você faria depois, você iria para o ensino secundário, depois que você terminasse o ensino primário. Esse fundamental duraria 5 anos e o complementar 2 anos. Só poderia ingressar no curso superior o aluno que tivesse concluído o ensino complementar. O ensino primário, ele era obrigatório, os demais não. Então, acaba que se propõe o ensino secundário, mas esse ensino secundário ainda não é acessível a todos. É uma minoria da população que vai ter acesso a isso, ou até mesmo ao ensino superior. O Francisco Campos, ele é responsável por instituir, a nível de país, o currículo seriado, que é uma coisa que é matéria que vem da primeira série, segunda série, terceiro ano, que é uma coisa que é comum para a gente hoje. No Brasil, que implementa isso foi o Francisco Campos. Frequência obrigatória nas escolas, a necessidade de você ter concluído o ensino primário, o ensino fundamental e complementar para você ter acesso ao ensino superior, porque não tinha isso muito bem consolidado. E ele também traz a substituição do latim, que era muito comum no ensino nas escolas, por línguas modernas, como francês, alemão. Ele vai trazendo essa questão de discutir a queda do latim, substituir por línguas que seriam mais apropriadas ao estudo de coisas mais práticas, não era uma coisa tão humanística e intelectual. O Francisco Campos também, não sei se vocês vão se lembrar, que quando cria o Colégio Pedro II, ele vira uma escola modelo. O Francisco Campos, ele equipara todas as escolas todas as escolas secundárias do Brasil, tanto públicas como privadas, ao Colégio Pedro II, desde que essas instituições fossem devidamente fiscalizadas. Então, todas as escolas passavam a ser equiparadas ao Pedro II, e o Pedro II deixava de ser um colégio modelo. E ele é responsável também, assim como ele fez em Minas Gerais, em propor normas para admissão de professores, porque via-se no ensino secundário, tanto no primário como no secundário, que as pessoas que ocupavam a profissão de professor, eles eram leigas, eles não tinham a formação necessária. A gente vai ver na reforma universitária do Francisco Campos que ele tenta consolidar a formação em nível superior para se ser professor do ensino secundário. E ele cria um sistema de inspeção de ensino mais eficaz. Tranquilo, gente? A grande crítica que se existe ao processo das reformas do Francisco Campos é o descaso que ele tem com o ensino primário. Como eu disse para vocês anteriormente, o Francisco Campos, ele é o primeiro a falar de um estatuto das universidades no Brasil. Quando a gente para analisar a história das universidades no Brasil, a gente vê que no nosso período colonial, que a gente pode falar que é mais próximo de uma universidade, são os seminários, os colégios jesuítas. Quando a família real ela chega no Brasil, a gente vê que se pode abrir cursos superiores no Brasil, a gente vê a criação de alguns cursos para atender as demandas de mão de obra especializada que o reino precisava, transferindo para o Brasil, e a gente vê que existem algumas iniciativas isoladas. A gente tem, que eram algumas uniões de faculdades que existiam isoladas. As primeiras são a Universidade do Rio de Janeiro e a UFMG. Com o Estatuto das Universidades do Francisco Campos, a gente vê que se estabelece que esse tipo de instituição tem autonomia didática e administrativa, que é uma coisa que é prerrogativa das universidades ainda hoje. E quando a gente fala do ensino das universidades, dos institutos federais, a gente tem o tripé,
ensino, pesquisa e extensão. O Francisco Campos, ele põe essa sementinha, porque ele fala que o papel das instituições universitárias é ênfase na pesquisa, pesquisa com pesquisa hoje, difusão da cultura e benefício da sociedade. Benefício da sociedade seria hoje o que a gente chama de extensão. Então, uma universidade seria a junção do Instituto Superior de Direito, Medicina, Engenharia, e ele cria uma terceira faculdade, que é a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, que seria a faculdade encarregada de formar professores para habilitados a ensinar no ensino secundário. A primeira universidade criada no Brasil, em consonância com o estatuto proposto pelo Francisco Campos, é a USP. Ela surge da incorporação de faculdades já pré-existentes, e é na USP que surge a primeira faculdade de educação. E para tocar essa faculdade são trazidos 13 professores da Europa, porque não se tinha uma mão de obra especializada no Brasil para formar professores. Logo em seguida, em 1935, a gente tem a faculdade do Distrito Federal, que ela é formada também pela incorporação de 5 faculdades. Ela vai ser conduzida inicialmente pelo Anísio Teixeira, e assim como a USP, ela traz professores europeus para poder tocar o seu quadro de funcionários. Em 1937, a gente tem a formação dos primeiros professores licenciados para a docência do ensino secundário no Brasil, e em 1939 a Universidade do Distrito Federal é fechada, e ela é incorporada à Universidade do Brasil. Hoje, essa Universidade do Distrito Federal, que é fechada, se une à Universidade do Brasil, é a que a gente conhece como a UFRJ. Aí, gente, entendido o Francisco Campos, tá tranquilinho até aí? Posso continuar? Em 1924, é criado no Brasil a Associação Brasileira de Educação. Essa associação, ela no princípio, ela era restrita ao Rio de Janeiro e predominava nela discussões de engenheiros, porque a gente vê que nesse momento foi questão de terrorismo, fordismo na educação, vocês vão lembrar isso que nós já discutimos em disciplinas anteriores. A partir de 1932, essa associação ela se torna nacional, e a ideia dela era ser um órgão apolítico que congregava estudiosos e pessoas interessadas em educação. Então, o governo Vargas, ele vai buscar na ABE a legitimação de sua política educacional. E a ABE, ela vai querer se colocar como a instituição que é referência em educação no Brasil, para que ela consiga colocar nos espaços de tomada da decisão da educação seus membros. A ABE, ela era unidinha, nós vamos ter um racha dentro da BE, que nós vamos falar daqui a pouco. E da BE, a gente tem divisão de duas correntes: a corrente dos conservadores e a corrente dos renovadores. Os renovadores seriam os pioneiros da educação. A gente fala do manifesto de 1932, esse manifesto, ele surge, a ideia desse manifesto surge durante a 5ª Conferência Nacional de Educação. Essa conferência era conduzida pela BE, nessa conferência o Francisco Campos vai, o Getúlio Vargas vai, e a incumbência de redigir esse manifesto, ela cabe ao Fernando de Azevedo. O Manifesto dos Pioneiros da Educação, ele foi assinado por 26 signatários, entre eles famosos nomes da nossa educação: Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dora, Fernando de Azevedo, Júlio César Mesquita Filho, que é o nome da Universidade da Unesp, o Mário Casasanta, que é quem trabalhou com Francisco Campos na reforma aqui em Minas, Pascoal Leme. E esse manifesto é engraçado que ele só é assinado por 2 mulheres: Amanda Álvaro Alberto, que eu desconheço quem é, e a poetisa Cecília Meirelles. Esse manifesto, ele é lançado no mesmo dia, em vários jornais do Brasil. Tem jornais que vão publicar ele na íntegra, e outros que vão publicar algumas partes. O manifesto, ele é composto de 6 tópicos: introdução, fundamentos filosóficos e sociais da educação,
organização e administração do sistema educacional, as bases psicobiológicas da educação nova, planejamento do sistema e uma conclusão. O objetivo do manifesto é propor uma reconstrução e uma renovação da educação que existia no Brasil até então. Para os signatários do manifesto, as pessoas, elas todas deveriam ter as mesmas oportunidades educacionais. A oportunidade de acesso à educação não deveria estar ligada à condição econômica ou à classe social do indivíduo. Para os pioneiros da educação, a educação deve ser voltada para a pessoa, não para a classe que a pessoa ocupa, no sentido de se ofertar uma educação libertadora. Eles também defendem que o trabalho não é algo pejorativo, e sim é o único meio de tornar os indivíduos seres humanos úteis. Eles defendem uma escola única, que seria a escola do Estado, laica, gratuita, obrigatória, e a coeducação, ou seja, a convivência no ambiente escolar entre meninos e meninas. E eles batem muito na tecla que o papel da educação é diminuir as diferenças que existem na sociedade. E falam ainda que é papel do governo fazer que não exista diferença entre os professores que atuam nos diferentes níveis, e eles propõem até mesmo a equiparação salarial entre os professores. Então, para o manifesto, a educação é função do Estado dos 7 aos 15 anos, e ela deve ser acessível a todos os cidadãos, independente da classe ou condição econômica. Dos 4 aos 6 anos, teria educação infantil que não é obrigatória. Dos 7 aos 12 anos, educação primária. Dos 12 aos 18, educação secundária. Sendo que a educação secundária seria dividida em duas. A base comum, que duraria 3 anos, e depois que o aluno cumprisse a base comum, que estaria nessa oferta obrigatória, teria uma base variável, vamos dizer assim, em que o aluno ou cursaria o curso de Humanidades Modernas com duração de 2 anos, ou iria para formar-se em profissões manuais, que trabalhavam com pensar a perspectiva do trabalho mesmo, pensar em como tornar o país mais produtivo. Todavia, entretanto, o manifesto, ele é um documento político e um documento doutrinário. Ele é doutrinário porque ele defende o escolanovismo, e ele é político porque ele bate na tecla da defesa de uma escola pública e da necessidade de se consolidar um sistema educacional abrangente. Ele mostra o ponto de vista dos renovadores, ele busca firmar os signatários desse manifesto como referências na educação do Brasil, tentam fazer que, através desse reconhecimento, dessa legitimidade, eles fossem ocupar postos de tomada de decisão dentro da educação pública, tanto que a gente vê que alguns vão. E ele inova, isso é muita influência do Anísio Teixeira, ao propor superação do caráter discriminatório e antidemocrático do ensino brasileiro, que é a questão do superior secundário e do pobre primário, o SS e o PP. O SS para a classe mais abastada e o PP para a base da população, e o manifesto é contrário a isso. Só que, na hora que o manifesto é lançado, a ala renovadora da educação, o olho brilha. Mas, vocês lembram que eu falei com vocês que a BL racha entre renovadores e conservadores? Em contraposição ao que é defendido pelo Manifesto dos Pioneiros, os conservadores vão direto. Eles fazem uma reação ao manifesto. O manifesto é considerado anticristão, antinacional, antiliberal, anti-humano, porque a Igreja Católica via que uma escola leiga é uma escola que deseduca, porque ela estimula o individualismo e neutraliza a aprendizagem de normas morais. Então, da ABE sai o movimento conservador e o movimento renovador, e o movimento conservador vai criar a Confederação Católica da Educação Brasileira, que quer instituir a primazia da igreja na função educativa. Essa associação ela é responsável por formar líderes católicos. Em 1940, ela cria os embriões das PUCs,
estou faltando a palavra agora, nas universidades católicas, são fundadas em 1940, e adivinhe quem que o movimento conservador elege para tocar as primeiras universidades? Retornam da Catatumba diretamente em 1500, Companhia de Jesus. A história voltando. Em 1934, a igreja faz um pacto com o governo Vargas. Vocês lembram que, sobretudo pela influência, um grande líder, um grande nome desse movimento conservador é o Amoroso de Lima. A igreja via com péssimos olhos o movimento de tornar a educação laica e tem uma briga, gente, ferrenha da igreja com o movimento escolar novista. Isso vai para jornal, se mexer em material da década de 30, você acha muito isso. Então, o governo, sabendo da influência que a igreja tinha para tentar apaziguar os ânimos e trazer a igreja como sua aliada, não como inimiga, institui novamente a obrigatoriedade do ensino de religião na escola, para tentar apaziguar os ânimos desse movimento conservador. O Amoroso de Lima, ele vai ser conselheiro de várias tomadas de decisão da educação, tomadas de decisão sobre a educação ao longo do governo Vargas. O Francisco Campos, ele fica na frente do MESP até 1932, e ele é substituído pelo Gustavo Capanema. O Francisco Campos, ele é acusado, em 32, de criar uma aliança com os paulistas, que eram os inimigos do movimento de 1930, e por conta dessa história de que ele tinha criado aliança com os paulistas, ele é banido de Minas, ele vai criar um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, e logo em seguida, ele fica pouco tempo advogando, ele retorna como secretário de Educação do Distrito Federal, que é hoje o estado do Rio de Janeiro, para desconstruir todas as proposições que o Anísio Teixeira tinha feito ocupando esse posto. E acaba que o Francisco Campos, ele vai se tornar o ideólogo da direita no Brasil. Ele depois se torna, no Estado Novo, ministro de Justiça do Getúlio Vargas, e vai propor uma série de decretos, como de repressão, restrição de direitos, de garantias individuais, e ele vai ter uma mãozinha lá na frente no AI-5. O mentorado do Francisco Campos, que também atuou como secretário, entre aspas, secretário de Educação em Minas Gerais, vai ser o Gustavo Capanema, e ele que vai tocar o MESP por mais tempo, ele assume em 34 e vai à frente do MESP até 1945. O Capanema, ele vai propor também as leis orgânicas do ensino, a Reforma Capanema. Essa lei orgânica, a Reforma Capanema, são 8 decretos publicados entre 1942 e 1946. Capanema institui a Universidade do Brasil como modelo, cria o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que é hoje o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, na época sob a coordenação do Lourenço Filho, e as reformas do ensino do Capanema estão muito ligadas a conveniências políticas, sobretudo da aliança com a Igreja Católica. O Capanema, as reformas dele são criação do Senai e do Senac, a lei orgânica do ensino industrial, do ensino secundário, do ensino primário, da escola normal, do ensino agrícola. Vocês podem ver que a gente tem um ensino primário e outras relacionadas à questão da profissionalização, porque o Brasil ele tem a sua indústria em expansão e não tem uma mão de obra qualificada para tocar essa indústria. Então, a reforma do ensino do Capanema ela vem para tentar auxiliar nessa formação de mão de obra especializada. O que é essa reforma do Capanema? O ensino primário, elementar e obrigatório, 4 anos, o ensino complementar com duração de 1 ano e o ensino médio dividido em 2 etapas, ginasial de 4 anos e colegial de 3 anos. O colegial, ele se divide em 2, o ensino clássico, já devem ter ouvido o pessoal mais antigo falar esses termos. Eu fiz o científico, já devem ter ouvido isso, o ensino clássico ou o ensino científico. Quem fazia o ensino clássico tinha habilitação para prestar o vestibular para acesso ao ensino superior. No ensino científico, casava como se fosse um ensino médio com a formação em uma profissão. Então, a pessoa ela ia para a área agrícola, para a área comercial, ou se formava normalista. E essa reforma acaba que, novamente, retoma a questão do dualismo educacional no Brasil. Porque os filhos da elite vão fazer o clássico. Já os filhos da classe proletariada vão fazer o científico. Eles não vão ter
com essa formação direito de tentar o ensino superior. Mais uma vez, colocando dentro de uma política educacional cada um no seu quadrado. O ensino primário ele só foi legislado no final da reforma do Capanema, foi o final, e ele legisla muito sobre a escola normal. Tenta-se instituir uma política de formação de professores. No entanto, nesse período, a escola normal acaba se tornando reduto das filhas da classe média, que são as mulheres que vão em busca de uma profissão reconhecida socialmente feminina. O ensino profissional, antes da reforma do Capanema, a gente não tinha tido muitas iniciativas no Brasil. A gente vê um discurso, hora de preparar o trabalho, hora de fazer com essa classe mais pobre, não fica ociosa, não pratica desordem, por isso te oferecer o ensino profissional. A gente tem em 1990 a criação das escolas de arte, artifícios e aprendizes, uma em cada estado, que é onde surge o Instituto Federal Fluminense hoje, que nasce em campo da Escola de Artes e Aprendizes. E com o desenvolvimento industrial, a gente vê a necessidade desse ensino profissional. Que em 42, com Capanema, ele se expande muito. E são criadas dois tipos de escola, as mantidas pelo Estado, ou as que são, ou o ensino que é mantido por empresas que são supervisionadas pelo Estado. E a gente vê até hoje que é o sistema S, SESI, SENAI, SENAC, fruto da reforma Capanema. Então, gente, o fritar de ovos de hoje, nem sei quanto tempo eu falei. Nossa, já falei muito. A gente vê que o Brasil, ele está mudando, está se transformando. As reformas da Era Vargas, elas são importantes porque elas são primeiras a traçar um projeto nacional de educação. A gente tem, no primeiro momento, à frente, Francisco Campos. Francisco Campos fica pouco tempo, mas deixa a sua marca. Logo em seguida, a gente tem o Gustavo Capanema, e a gente vê um racha na educação do Brasil, de um lado os renovadores e do outro lado os conservadores. E a gente vê que durante o governo Vargas, eles tentam juntar a educação cristã com os princípios renovadores. Por quê? A ala cristã, a igreja, eles queriam atrair a igreja para respaldar o projeto que eles estavam propondo, ao mesmo tempo em que as ideias dos renovadores, que bebem no escolanovismo, enche o olho dos quadros técnicos que estão à frente do governo Vargas, porque era o que circulava de mais moderno no mundo, e eles queriam isso para o Brasil, mas não da forma como o projeto foi colocado em prática pelo mundo. Esse projeto vai sofrer uma abrasileirada, digamos assim. E na similaridade, gente, com os nossos dias atuais? Ai, nem fala, que esse pessoal não querendo nem vacinar. Eu achava que a revolta da vacina era um absurdo, mas hoje eu vejo que as pessoas não estão querendo vacinar, uma vacina que nem existe ainda. Enquanto eu estava preparando o material da aula de hoje, deixa eu parar a gravação, gente. Vai pro YouTube, né? Só um minutinho.